Olá, irmãos, boa noite. Vamos dar início ao culto dessa quarta-feira, lendo Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Agora vamos cantar o hino 304 do cantor cristão Vaso de Bênçãos. Agora eu vou pedir à irmã Keila para fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou a Deus por este dia, graças te dou a Deus por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Esteja, Senhor Deus, com todos os pedidos de oração, ó Deus, feito aqui neste momento, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com as famílias que estão enfermas, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, com cada família da nossa igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, nós estamos no mês da juventude, né? Nós vamos citar a nossa divisa e o nosso tema. O nosso tema é: Jovem, não perca a visão do teu chamado. E agora a divisa. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre os firmes alicerces. Agora estaremos fazendo uma oração com a irmã Juliana e logo após estaremos com a palavra do pastor Albertino. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos sustenta, Pai. Senhor amado, queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a mocidade da tua igreja, todos os jovens e adolescentes, Senhor, que esse mês estão à frente das programações, Senhor,
Queremos te pedir também que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o nosso retorno, ó Pai, aos cultos presenciais, que o Senhor esteja nos abençoando, nos orientando, ó Pai, para que tudo seja conforme a Tua vontade, Senhor. Que possamos a cada dia ter esse desejo de Te adorar, de Te servir, de Te louvar e proclamar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão tão sedentos, Senhor, principalmente nesse período, Senhor, em que estamos vivendo. Senhor amado, também queremos te pedir pelo pastor Albertino, Senhor, que estará nos trazendo a palavra, que o Senhor venha estar falando através dele aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor também esteja abençoando a ele e a toda a sua família, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Olá, queridos amados irmãos e amigos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que bom poder voltar ainda neste mês, o mês da juventude, aqui na Primeira Igreja Batista em Mutondo, para mais uma vez estar falando com vocês acerca da Palavra de Deus. E como já foi lido aí o tema e a divisa, é sobre esse tema e sobre essa divisa, principalmente a divisa, que nós queremos continuar refletindo. Já fizemos uma primeira reflexão, agora vamos para a segunda. O tema, como já foi lido agora há pouco aí, pela dirigente do culto, é assim: jovem, não perca a visão do teu chamado. E a divisa: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por este dia, quando nos reunimos na Tua presença para oferecer este culto a Ti, porque somente o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ó Deus, queremos te agradecer ainda pela juventude da Tua igreja, que está à frente das atividades, que está realizando, ó Deus, estes cultos online, e pedimos, ó Deus, que além da juventude, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a transmissão destes cultos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando suas vidas e suas famílias. Agora, ó Pai, pedimos que continues falando aos nossos corações através desta reflexão. Oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, na primeira reflexão, tendo como base esta divisa que acabamos de ler, de 1 de Pedro 5:10, nós destacamos a parte A do versículo que diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. E destacamos naquela ocasião que o gracioso Deus nos chama em Cristo Jesus, seu Filho, para a sua glória eterna, para a vida eterna, para a salvação. E que nós, seres humanos, ou melhor, e que a nós, seres humanos, cabe apenas acreditarmos, termos fé no que ele fez para nos salvar, que foi enviar o seu Filho amado, o seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo. Assim, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna e passa a desfrutar dessa vida eterna, mesmo vivendo ainda aqui neste mundo caótico. E é justamente por ainda estarmos vivendo neste mundo caótico que precisamos conhecer a palavra de Deus, a começar por este versículo de 1 Pedro 5:10, e o que nós queremos destacar nesta reflexão desta noite, deste dia, a parte B, que diz assim: depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O fato de sermos chamados para a salvação pelo próprio Deus não nos isenta de sofrimentos. Não é verdade? Você pode falar, pode testemunhar, assim como eu também posso testemunhar, que o fato de nós
sermos chamados e termos atendido ao chamado para a salvação em Cristo Jesus, chamado esse que foi feito pelo próprio Deus e que Ele faz a cada um, o fato de nós termos atendidos a este chamado não nos isenta de sofrimento. Por isso, neste verso, assim como em outros da primeira carta de Pedro e dos escritos do apóstolo Paulo, o assunto, o sofrimento dos cristãos, sempre é abordado. Porque os apóstolos, melhor do que nós, talvez, nesse tempo, souberam muito bem o que é sofrer, o que é padecer, o que é ser perseguido por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo Jesus. Porque apesar de atendermos ao chamado de Deus para a salvação em Cristo Jesus, nós somos sujeitos aos sofrimentos e aflições deste mundo, assim como o próprio Cristo também sofreu aqui. Mas não podemos esquecer o que ele mesmo disse e que está registrado em João 16, 33. O que está registrado em João 16, 33. As palavras do Senhor Jesus: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o apóstolo Pedro diz: depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Ele usa a expressão por um pouco de tempo para mostrar que qualquer sofrimento que vivenciarmos aqui, mesmo que soframos durante toda a vida, todo o tempo de nossa vida, todo o tempo que tivermos aqui neste mundo, esse tempo é pouco comparado com a vida eterna que Deus nos outorgou, que Deus nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, corroborou com essa ideia ao fazer a seguinte afirmação: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas Pedro ainda escreveu que algo aconteceria depois do tempo de sofrimento. Ele afirmou que o Deus de toda graça nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces. Quando o apóstolo Pedro escreveu estas palavras, lá no primeiro século da era cristã, os cristãos estavam sofrendo grandes perseguições, principalmente pelo governo dominante, o Império Romano. Pois não se dobravam para adorar o imperador e não se rendiam à influência da cultura pagã. Eles se reuniam escondidos para adorar a Deus e, quando eram descobertos, muitos foram mortos, mas não perderam a visão do chamado de Deus, porque sabiam que algo incomparável, muito além do que podiam imaginar, lhes estava preparado pelo próprio Deus. Queridos irmãos e amigos que participam deste culto conosco neste dia, nesta noite, que nós possamos nos voltar para Deus, independente das aflições deste mundo, independente dos sofrimentos que aqui vivemos por causa da nossa fé, independente das perseguições veladas ou não que nós passamos neste mundo, porque algo incomparável, nas palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, na visão que ele teve do céu, algo inefável. Nós não encontramos palavras, a não ser aquelas mesmas que a própria Bíblia nos revela, que haverá um lugar que não tem sofrimento, não tem dor, não tem choro, não tem pranto, não tem tristeza, só alegria, louvor, onde nós estaremos servindo continuamente a Deus,
servindo e adorando na glória eterna, no lugar que Ele mesmo preparou para aqueles que não perderam a visão do chamado que Ele mesmo fez. Um lugar, algo incomparável, muito além do que nós podemos imaginar, está preparado para todos nós. Sei que nós, no tempo presente, também sofremos, assim como os primeiros cristãos sofreram. Inclusive sofremos perseguições por sermos cristãos. Mas Pedro também escreveu nesta mesma carta, no capítulo 4, versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Queridos amados irmãos e amigos, sofrer como cristão, sofrer por ser cristão, por não se adequar, não tomar a forma deste mundo, é um privilégio para a gente. Vale a pena passar por esse sofrimento, assim como os nossos irmãos, os primeiros cristãos, sofreram no primeiro século. Podemos passar por grandes dificuldades e, de fato, nós estamos passando neste momento. Estamos sendo tolhidos, limitados, né? A pandemia tem trazido grandes sofrimentos para o povo de Deus, tem trazido muitas dificuldades, mas nós não podemos nos deixar abater. Nós não podemos nos deixar abater, não podemos nos deixar ser tomados pela apatia espiritual, pelo fato de não estarmos podendo nos reunir na igreja. Muito pelo contrário, por todas as lutas, por todas as dificuldades, pelas aflições que este mundo tem colocado sobre as nossas vidas, principalmente pelo fato de nós sermos cristãos, devemos dar graças a Deus, sempre agradecer a Deus. Se sofrer como cristão, escreveu o apóstolo Pedro, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Precisamos glorificar a Deus e continuar adorando e compartilhando a palavra e o amor dele para tantos quantos pudermos fazer isso, mesmo limitados entre quatro paredes da nossa própria casa, mesmo sem podermos sair para poder realizar um culto ao ar livre, um culto na casa das pessoas e até mesmo um culto nos templos, porque estamos limitados por esta situação, desta pandemia e deste isolamento social. Mas não nos deixemos abater, não nos deixemos cair na apatia espiritual, na frieza espiritual. Vamos usar este tempo para nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, a compartilhar através das redes sociais a palavra de Deus, manifestando o amor dele por todas as pessoas. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, não se envergonhe, mas pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Sabe por que devemos glorificar? Porque Jesus venceu o mundo. Ele está conosco sempre. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele mesmo prometeu. Ele está sempre conosco. Ele é o nosso alicerce, onde estamos firmados. Ele sempre nos restaura e nos fortalece a fé. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo 6, versículo 10. E não percamos a visão do chamado que Deus nos fez. Adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pastores, diáconos, músicos, professores, cristãos, servos de Cristo, não percam a visão do vosso chamado, porque quem chamou vocês é o mesmo que os restaura, que os confirma, que os fortalece e que os mantém alicerçados, firmes na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Amém
Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero orar mais uma vez por você. Feche os teus olhos, se você puder. Se não, pode permanecer com os olhos abertos, mas com o pensamento elevado a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que passamos neste mundo, até mesmo pelas dificuldades, sofrimentos e perseguições, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco em todos os momentos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor nos restaura, nos confirma e nos firma, nos afirma, nos fortalece na rocha que é Cristo Jesus, na rocha eterna que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Quero orar pelos meus irmãos e pelos meus amigos que participam deste culto, que se porventura, diante de todas essas dificuldades que estamos enfrentando neste tempo, estão passando por algum esfriamento espiritual, estão passando por um certo tipo de apatia espiritual que talvez o inimigo tenha colocado em suas mentes e em seus corações, que o teu Espírito Santo possa restaurar estas vidas, restaurar a fé, o ânimo, a força, para que possam continuar caminhando na presença do Senhor, servindo ao Senhor e testemunhando do teu amor e da tua palavra, que é viva e eficaz e que tem o poder para transformar e salvar. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós oramos agradecidos em o nome de Cristo Jesus e ainda pedimos, continue abençoando a nossa juventude, continue abençoando a nossa igreja, cada membro, cada amigo também que nos assiste, que o Senhor possa abençoar suas vidas e as suas famílias ricamente para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, meu querido irmão, a sua vida e a sua família. Independente do que você possa estar passando, se algum tipo de sofrimento, pense, aquilo que Deus preparou para você é infinitamente maior do que qualquer sofrimento, do que qualquer aflição, do que qualquer perseguição. Mantenha-se firme na presença do Senhor, volte-se para Ele, porque Ele se voltará para ti também, para você também. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.